Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Boa noite. Exclusivo. Uma investigação do Ministério Público de São Paulo aponta falhas graves no processo de recuperação de menores internos na Fundação Casa, aqui em São Paulo. Além das denúncias de maus tratos, funcionários seriam obrigados a maquiar relatórios de condutas dos adolescentes para driblar a falta de vagas nas unidades. Pois é, a medida permite que jovens infratores retornem ao convívio social antes mesmo do prazo previsto pela Justiça para o fim da internação. A reportagem é de Ed Polo. Ameaças. O que o adolescente falar é lei. Agressões. Tenho marcas no corpo, eu tomei chute, me arrastaram no chão. Descaso. Para tomar banho, nós temos 14 chuveiros. Os 14 nunca estão funcionando. A bomba d'água nunca funciona. O Rede TV News teve acesso a documentos que mostram como funciona na prática a maior instituição de reabilitação de menores infratores do país, a Fundação Casa. A investigação, com mais de 2.000 páginas, é resultado de um trabalho dos últimos 2 anos feito pelo Ministério Público da Infância e da Juventude de São Paulo nas 149 unidades da antiga FEBEM espalhadas pelo Estado. São relatórios, despachos de juízes e depoimentos de funcionários que trazem à tona uma realidade assustadora. Nesses ofícios confidenciais, conseguidos com exclusividade, a Fundação Casa admite a escassez de vagas. Os documentos mostram que pedidos de internação feitos pela Justiça são frequentemente negados. Sem alternativa, os menores ganham a liberdade, mesmo apreendidos em flagrante. Em São Vicente, no Litoral Sul, em apenas 3 meses, 9 adolescentes acusados de tráfico e homicídio, que aguardavam a transferência numa delegacia, foram liberados por este motivo. O mesmo aconteceu em outras comarcas do interior, como mostra esse despacho de um juiz do município de Cafelândia. Em depoimento aos promotores que investigam o caso, este funcionário revela como funciona o esquema. É o que passa para nós, a casa tem que girar, tem que mandar adolescente embora para chegar adolescente novo. Faz o melhor que você puder, independente do adolescente. Quer dizer, o melhor que você puder, em que sentido? Em sentido de vamos liberar o adolescente, vamos mostrar para o juiz que ele melhorou. Independentemente disso ser verdade ou não? Sim. Então eles sabem de tudo isso? Sabem. A casa sabe? Sabem. Este documento enviado à Justiça mostra a quantidade de menores que cumpriam medidas socioeducativas na Fundação Casa em outubro do ano passado. Eram mais de 10.000 no total. O número é quase o dobro da capacidade permitida. As investigações revelam que, na tentativa de passar uma impressão de que as unidades estão dentro dos padrões estabelecidos para a recuperação dos infratores, a Fundação Casa estaria se utilizando de estratégias para maquiar o número total de internos. Um exemplo é este prédio da antiga FEBEM no centro de São Paulo, que foi dividido em 3 unidades, com capacidade para abrigar até 70 adolescentes cada uma. Para efeitos de estatística, o governo estaria assim cumprindo o que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas na prática a história é outra. Apesar de separadas por andares, as unidades ocupam o mesmo edifício. O prédio abriga hoje mais de 500 pessoas, entre os adolescentes e funcionários. Segundo os próprios educadores da Fundação Casa, o espaço que deveria servir para reeducar o infrator acabou se transformando numa bomba relógio. Eu informei que o auto de vistoria do corpo de bombeiro do prédio está vencido há quase 3 anos. O prédio não tem condição hidráulica e elétrica para abrigar aquela quantidade de pessoas. Para você ter uma ideia, se houver necessidade de uma evacuação do prédio, vai morrer muita gente, porque só tem uma entrada e uma saída. Não existe esse tipo de controle, não existe uma saída de emergência. Quem consegue a internação fica submetido a humilhações e constrangimento, para evitar que os internos de alta periculosidade se encontrem com infratores menos perigosos dos quartos vizinhos. Os monitores controlam tudo, até o tempo que cada um tem para ir ao banheiro. Isso em razão da superlotação. Isso, porque se não for dessa forma, acelerando, as coisas vão se atrasar. A rotina vai parar na unidade. Porque se eu deixar o adolescente utilizar o banheiro até onde ele entenda que, partindo da ideia que ele vai utilizar da maneira correta,
deixar o tempo necessário que ele precise, se for fazer dessa forma, não vai dar tempo. O funcionário diz que é comum o uso de remédios controlados nas unidades da Fundação para diminuir a ansiedade dos jovens. A grande maioria faz uso de sertralina ou carbamazepina. São calmantes e antidepressivos. Ele cita casos de adolescentes que são mantidos dopados noite e dia. Ele era medicado porque ele era hiperativo demais. Ele era um líder nato e a hiperatividade dele fazia com que os adolescentes ficassem mais exaltados. Se esse adolescente tomar um remédio que eu estou dando, passar a mão no quarto, tiver uma convulsão, e ele depois falar que foi eu que dei o remédio, até onde vai a minha responsabilidade? Situações como essa obrigaram a Justiça a determinar no início do mês o fechamento de uma unidade da Fundação Casa em Campinas. Agora as atenções do Ministério Público estão voltadas para esta outra unidade em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, onde internos estariam sendo espancados durante o banho de sol. Na tentativa de esconder essas escoriações, essas manchas que sobraram no corpo desses adolescentes em razão dessas agressões, os agentes se utilizavam de duchas frias por até 30 minutos. R$11 mil por adolescente por mês gastos pelos cofres públicos no sistema de internação em semiliberdade. Parece ser um valor bastante expressivo e que permite um serviço de qualidade e eficiência superiores àqueles que têm sido apresentados. O senhor passou por algum curso de formação inicial, de treinamento teórico e prático? Não, durante esses 12 anos na Fundação, eu particularmente nunca tive nenhum tipo de nem capacitação. Não temos preparo para isso, não temos qualificação para isso, não visualizo na instituição preocupação com a qualificação do funcionário, não só no quesito psicológico, como no quesito físico, para suportar esse tipo de situação dentro da instituição. A presidente da Fundação Casa, Berenice Janella, foi procurada, mas preferiu não se manifestar. Em nota, a instituição afirmou que a Justiça autoriza o funcionamento de unidades com até 15% mais jovens que a capacidade total. Também disse que a Fundação Casa reduziu a taxa de reincidência criminal de adolescentes de 29% para 15% nos últimos 9 anos.